Fala pessoal, beleza? Falar um pouquinho aqui sobre a anatomia básica da mastoide. Tem muita gente que acaba pulando esses laudos aqui na pilha de laudos. E assim, o que eu tenho a dizer para vocês é que exames difíceis, de fato vai ser difícil para todo mundo. Mas conhecer a anatomia básica da mastoide, eu acredito que vai te ajudar aí a pegar um pouco mais de pilhas de laudo em tomografia computadorizada, tá? Então, o que que a gente pode ver aqui, ó? O primeiro passo que eu costumo fazer é a análise dos seios paranasais. Por quê? É bem comum o paciente ter sinusopatia e otomastoidite junto, né? Uma otomastoidopatia junto, associada, porque você tem a comunicação virtual desses dois espaços através aqui da tuba de Eustáquio, que é esse foco gasoso que passa aqui próximo à asa do esfenoide, inferiormente à asa do esfenoide, e por isso que você tem aquela sensação do ouvido entupir em grandes altitudes, e se você masca um chiclete ou boceja muito alto, essa sensação se passa, né? Ela acaba diminuindo. Então vamos lá, fiz a análise dos seios paranasais, é um paciente de 3 anos, se eu não me engano, 4 anos, e você vê que não tem nenhuma alteração significativa, não tem nenhum velamento de seios paranasais ou algo do tipo, né? Então vamos passar para a mastoide. Então a mastoide de cranial para basal, o que que a gente verifica? A gente já tem células da mastoide, eu estou olhando aqui para a direita do paciente, você vê as células da mastoide, e aí você verifica esse espaço maior aqui, que é chamado de antromastoideu. Essa região é chamada de antromastoideu, tá? Ou antro da mastoide, ou antro timpânico, depende da literatura. E aqui você já tem a caixa timpânica com os três ossículos, né? O martelo, a bigorna e aqui embaixo, esse ossículo, o estribo, tá? Deixa eu colocar mais para cento da tela. Então, nós temos o martelo, a bigorna e o estribo, perfeito. E aí o que que a gente pode verificar? Que essa caixa timpânica está completamente transparente, né? Você vê que não tem preenchimento de líquido aqui. E outras estruturas que a gente tem que avaliar também, quando possível, dependendo da resolução do seu aparelho, né, de quantos canais que tem, qual é o corte mais fino que ele consegue fazer, a membrana timpânica, certo? Aqui nós temos o conduto auditivo externo, lembrar que a otite externa ela é mais comum do que afecções do ouvido médio, tá? Mas podem estar concomitantes, principalmente se você tem uma membrana timpânica rompida ou uma membrana timpânica ah, incompleta ou uma agenesia, tá? E também a otite média, ela é comum nos casos onde você tem a extensão do processo inflamatório dos seios paranasais para o interior aqui da caixa timpânica. Perfeito, perfeito. Então, aqui a gente continua fazendo a nossa avaliação estrutural, recapitulando, vimos as células da mastoide, vimos a caixa timpânica, avaliamos o sinalzinho do sorvete, que quando você tem uma esclerose dos ossículos timpânicos, esse sinal aqui não é visto, ele pode ser só uma alteração morfoestrutural complexa dos ossículos timpânicos, e aqui, ó, deu até para ver o estribo bem bonitinho, com os seus bracinhos aqui, tá? E o estribo, ele fica junto a essa janela semioval, que vai dar entrada para a nossa orelha interna, que é composta por quem? Pelo vestíbulo e pelos canalículos semicirculares, que são esses canalículos aqui, ok? Então, essa avaliação estrutural, ela é muito importante, porque o paciente pode ter uma alteração congênita nesses canalículos que defende a, a- que defende uma hipoacusia, uma acusia, né? Ele não consegue ouvir, ele é surdo, que pode vir de uma alteração morfoestrutural aqui dos canalículos. Aí, para você lembrar da anatomia, aí você entra no Google e aí vê vestíbulo e canais semicirculares, vai ter várias imagens aí para você ver. Mas essa aqui é a disposição
mas essa é a disposição anatômica, tá? Você tem esse superior, você tem esse lateral e você tem esse póstero medial, que faz exatamente os três eixos de equilíbrio. Funciona como se fosse um acelerômetro dos nossos aparelhos celulares, por exemplo. Né? Então, ele sabe se ele está em pé, se ele está deitado, é através desses canalículos semicirculares que são preenchidos por líquido, e isso acaba estabilizando o nosso ouvido interno, a nossa orelha interna, e nos dá a noção de equilíbrio e de propriocepção, ou seja, eu sei se eu estou deitado, se eu estou em pé, etc., através disso aí. E a gente caminha para cá e vê o conduto auditivo interno, tá? E aqui vão ter os pares cranianos, que vão trazer as informações dessa região, mas eles não são muito bem vistos na tomografia. Deixa eu trazer de partes moles aqui para a gente ver se a gente consegue ver ah, os. Espera aí. Se a gente consegue ver os nossos pares cranianos, acho bem difícil a gente conseguir ver, tá? Eu acabei tirando a minha ferramenta de scrolling, mas eu vou retornar a minha ferramenta de scrolling e já volto, só um instante. Então, beleza. Aqui voltou a minha ferramentinha de scrolling. E aqui, ó, eu vejo os pares cranianos adentrando ao nosso ouvido interno. Beleza? Então, vou voltar aqui para a nossa parte óssea, que o interesse da tomografia é o estudo ósseo, né? Do mesmo jeito, do outro lado, aqui na esquerda, nós temos o antro, nós temos a caixa timpânica, nós temos o estribo, nós temos o ouvido interno, conduto auditivo interno, e tá aí tudo que a gente tem que estudar. Se você sabe essa anatomia, e você vê várias vezes essa anatomia, vai verificar que com o tempo as alterações vão surgindo e vai ficando mais fácil de você interpretar as alterações. Tá? Então, eu acredito que assim, a visualização anatômica talvez seja a parte mais importante do estudo das mastoides. Tem duas coisas interessantes que a gente sempre tem que ver também quando a gente trata de mastoide. Um é esse esporão aqui, tá? Essa conformação em forma de esporão, que é chamado de esporão de Chaucer ou de Chassé, mas é um esporão do ático, porque isso aqui é o antro do ático, é o teto do ático, é essa região aqui, ó. É o teto da caixa timpânica, tá? Então, isso aqui é o esporão do ático, e esse espaço que tem até uma membraninha aqui, ó, esse espaço é chamado de espaço de Chaucer, ou o espaço do ático, ou parede lateral do ático. Porque o que vai acontecer aqui? Quando você tem uma otite crônica, uma otite colesteatomatosa, essa conformação aguda, ela pode se perder, essa pontinha pode se perder. E esse espaço aqui vai ser preenchido. É por isso que tem isso na fórmula de laudo, na maioria dos serviços, que é para você avaliar o esporão do ático e a parede lateral, que é essa região. É aqui que a otite colesteatomatosa, ou que tem um componente colesteatomatoso, é aqui que ela fica. É aqui que ela fica preenchida, tá? E é aqui que causa problema. Então, por isso que é importante a gente verificar também essa pontinha aqui e esse espaço aqui, tá bom? E também avaliar num corte coronal, na reconstrução coronal, desculpa, você avaliar também os canalículos, você avaliar a cóclea, avaliar o vestíbulo, tá? Então, cóclea, vestíbulo, canais semicirculares. Cóclea, vestíbulo, canais semicirculares. Perfeito? Fizemos aí uma introdução à anatomia da mastoide. É uma introdução, certo? Dúvidas, deixem nos comentários e a gente vai conversando um pouquinho mais
se fez ou se você tem interesse de em poucos minutos aí relembrar ou estudar a anatomia da mastoide com outras doenças. Beleza? Um grande abraço para vocês e valeu!